Hoje, o domingo letário da igreja, nós vemos um texto santo da liturgia da igreja, narrado por São João, que nos fala de um dos milagres mais extraordinários de Cristo, um dos mais inauditos, a cura de um cego de nascença. Um cego conhecido por todos, um cego que mendigava e que todo mundo via e que todo mundo conhecia. Um milagre real, Jesus curou. E esse milagre causou um grande rebuliço na vida da comunidade. Esse milagre foi uma afronta aos fariseus, porque Jesus curou num dia de sábado. Um escândalo. No sábado não se podia fazer nada. Assim como Deus descansou no sétimo dia, não se podia fazer nada. Pasmem, mas nem o bem. Nem o bem se poderia fazer no dia de sábado. E Jesus, ali para mostrar que aqueles homens estavam sendo legalistas, para mostrar para aqueles homens que eles estavam ali cumprindo a lei de um modo deturpado, errado. Jesus cumpre no sábado a sua missão e aproveita ali para catequizar os fariseus. Ou seja, Jesus está dizendo: eu também sou Senhor do sábado. Só que vejam, meus irmãos, o milagre é real, mas o sentido aqui é espiritual. O cego é o pagão. A piscina de Siloé é o batistério. A escuridão é a vida pagã. A visão do cego é a vida de fé. Esse cego aqui sou eu, é você, que antes de sermos batizados, não enxergávamos a eternidade em Deus. Não enxergávamos a vida com um olhar de fé. E vejam que João, ao redigir o seu texto, João coloca um adendo, Siloé, que quer dizer enviado. Siloé, que quer dizer enviado, ou seja, a piscina do enviado, ou seja, o batismo cristão, que lava, que purifica, que faz o homem enxergar. Só que o problema hoje em dia é que os pagãos querem enxergar o que é errado e os cristãos não querem enxergar o que é correto. Como nós temos dentro da igreja pessoas míopes que vêm à igreja, que se sentam nos bancos da igreja, mas que vivem como cegos, sem enxergar a eternidade, sem enxergar o luminoso, o extraordinário, sem enxergar a vida eterna. E por quê? Porque muitas vezes querem viver como pagãos. Só que é importante que nós cristãos compreendamos que antes do homem crer em Deus,
Deus crê no homem. Antes da gente crer nele, ele crê em nós. Não simplesmente como um povo, como uma massa, mas crê de um modo individual. Deus não vê vocês como eu estou vendo uma multidão, não. Ele vê cada um na sua individualidade. A relação é única, pessoal, intransferível. O homem deve crer em Deus, porque primeiro Deus creu no homem. Vejam esse milagre. É um dos poucos milagres que Jesus faz sem que ninguém peça. Para que Jesus pudesse agir e fazer o milagre acontecer, geralmente alguém pede, alguém intercede. Aqui não. Aqui Jesus cura por sua própria conta. E por quê? A resposta aqui nos vem na primeira leitura de hoje, do primeiro livro de Samuel. Olha o que é que Samuel diz. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Talvez essa afirmação aqui seja uma das afirmações mais bonitas do Antigo Testamento. O homem vê a casca, Deus vê a profundidade. O homem vê as aparências, Deus vê o coração. Por quê? Porque não existe, minha gente, segredo do homem para com Deus. Porque Deus é o nosso princípio. Deus tem em suas mãos o nosso segredo. Em Deus existe razão. Ele está mais dentro de nós do que nós mesmos. Nós que muitas vezes não percebemos. Deus nos conhece. E porque nos conhece, Ele nos ama. Ele sabe que nós temos toda a condição do mundo de responder com amor ao chamamento dEle. E Ele confia, e Ele espera. E Deus espera tanto, com a sua paciência tão infinita, que muitas vezes parece que Ele nem existe. De tanto que Ele espera a conversão do homem. De tanto que Ele espera a mudança de vida do homem. Parece muitas vezes que Ele não existe. Só que vejam bem, meus irmãos, o homem batizado, ele tem que tomar consciência que ele é de Deus. E precisa enxergar a vida com esse olhar de fé, de eternidade. Só que muitos não enxergam. Muitos não conseguem enxergar a vida com um olhar de eternidade em Deus, dentro da própria igreja. E por quê? Porque não tomaram consciência que o batismo tira o homem das trevas e leva o homem à luz. E a luz a Jesus. Ego sum lux mundi. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, o mundo sem a luz, que é Jesus, vive na escuridão. Vive nas trevas. O homem na escuridão não sabe para onde ir. Só que
o apóstolo Paulo hoje, ao escrever à comunidade dos Efésios, Paulo nos dá conselhos preciosíssimos para que nós tomemos consciência do nosso papel. Primeiro, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ou seja, o homem batizado deve iluminar o mundo. E essa fé nós recebemos por meio da igreja. Se vocês lembram bem do rito batismal, o sacerdote pega a vela e entrega ao pai. O pai pega a vela e entrega ao padrinho. O padrinho entrega a vela à criança. E todos dizem, receba a luz de Cristo. A igreja, na figura do sacerdote, entrega a fé ao pai. O pai, depois de escolher minuciosamente um homem decente para ser o pai espiritual do seu filho, vulgarmente, comumente chamado por nós de padrinho, o pai entrega a vela que simboliza a fé ao padrinho, que recebeu da igreja. E o padrinho entrega a vela à criança, simbolizando a fé. A igreja dá ao pai, o pai dá ao padrinho e o padrinho dá à criança a fé. Para quê? Para que a criança consiga enxergar a eternidade. Para que a criança tome consciência que é de Deus, que veio de Deus, que deve viver como alguém de Deus e que deve lutar para voltar para Deus. É uma pena que no nosso Brasil o sacramento do batismo seja tão desvalorizado por uma questão histórica, onde se batiza todo mundo que muitas vezes nem pisam na igreja. Que muitas vezes não tem nem consciência de batismo. Que batizam unicamente por tradição, sem tomar consciência do que é que estão fazendo com o próprio filho. E por que, padre, o homem é batizado? Para que saia das trevas e vá para a luz. Só que se vocês pararem para pensar, todas as vezes que a liturgia da igreja fala em trevas, ela está falando de vida pecaminosa. Um batizado, ou melhor, uma criança antes do batismo, ela tem um pecado original, está nas trevas. E depois que é batizada, ela vai para a luz porque está reluzindo. Por isso a veste branca. Antigamente os batismos aconteciam no sábado santo. Hoje em dia, geralmente, os adultos da catequese que estão no caminho neocatecumenal. E eram batizados no sábado santo. E no domingo seguinte, todos aqueles que eram batizados vinham à igreja com a mesma veste branca, que era o chamado domingo inaubis, ou seja, o domingo branco. Todos os batizados voltavam à igreja. Se perdeu, mas o sentido é muito bonito. A vida de pecado, agora o pecado extirpado, vem simbolizado com a veste branca, de uma vida pura, de uma vida santa. Só que Paulo ainda continua, que a luz de Deus tem frutos. E quais são esses frutos? Olha o que ele diz. Chama-se bondade, justiça, verdade. Quem anda na luz, pratica a bondade, vive a justiça, vive na verdade. O que é dispare disso aqui é alguém que vive nas trevas. Só que, para nossa tristeza, muitas pessoas dentro da própria igreja vivem como se batizado não tivessem sido. Vivem nas trevas.
É preciso se comportar como filhos de Deus. E Paulo ainda dá outro conselho. É preciso discernir o que agrada ao Senhor, o que agrada a Deus. Minha gente, vamos falar de um modo bem simples aqui, como se fosse uma conversa. Fora essas crianças, antes dos 7 anos de idade, que ainda não têm uso da razão, nós temos consciência do que agrada a Deus e do que desagrada a Deus. Nós temos consciência, sim. Você sabe o que desagrada a Deus. Você sabe o que agrada a Deus. Eu sei o que tenho que fazer para agradar o meu amado. E vocês também sabem. É preciso abrir os olhos e compreendermos que nós não somos pagãos, somos cristãos. E isso tem um peso e uma responsabilidade diante de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas têm uma preocupação na hora de pecar. O outro não pode saber. Só que o verdadeiro cristão ou temente a Deus, ele não está preocupado com o outro saber ou não. Ele está preocupado em não manchar sua alma. É diferente. Ele está preocupado em não desagradar a Deus. Se vocês pegam os escritos místicos da maioria dos santos na igreja, a preocupação deles nunca foi com o social, mas sempre com o espiritual. Eu não posso fazer isso, porque desagradarei ao meu Deus. A gente sabe que nós somos falhos, que nós temos essa condição de pecadores. Mas é preciso que a gente lute, que a gente assuma de verdade as rédeas das nossas vidas e possamos decidir com o discernimento necessário do que agrada e do que desagrada a Deus, para que a gente possa, no final da vida, alcançar o céu. Mas Paulo ainda continua, ainda diz mais outra coisa assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Quando a gente estuda teologia, uma teologia, a ciência teológica, mais aprofundada um pouquinho, os sacramentos, eles são divididos em 2 blocos: sacramento dos vivos e sacramentos dos mortos. Por esses dias eu fiz uma prova para os alunos, e aí eu dei isso em sala de aula, e aí um escreveu assim: isso é uma pegadinha, pensou, isso é uma pegadinha que o padre está fazendo. Não existe sacramento de morto, padre. Morto não recebe sacramento. Só que existe o sacramento dos mortos. Não daquele que morreu fisicamente, mas daquele que está morto espiritualmente. Aquele cadáver espiritual. Quais são eles, padre? O sacramento do batismo. O pagão está morto para Deus. E aquele que carrega nas costas um pecado mortal também está morto para Deus. Só que as pessoas, muitas vezes,
elas brincam tanto com a vida espiritual, que por incrível que pareça, é a última área da vida que vão zelar. Ou muitas vezes só querem pensar em santidade quando estão no leito de morte. Mas o homem consciente, o homem feito à imagem e à semelhança de Deus, temente a Deus, piedoso, ele vive a sua vida todos os dias, lutando para agradar a Deus, para estar vivo diante de Deus, porque ele leva a sério a palavra de Deus, porque ele leva a sério a Eucaristia, porque ele leva a sério a fé que um dia recebeu. Por isso que Paulo nos exorta a despertar de uma vida sonolenta na graça, para uma vida acordada na graça de Deus. Eu falei por esses dias aqui, retomei por esses dias o próprio catecismo, mas no catecismo da igreja diz assim, muitos de vocês nunca tiveram contato com o catecismo da igreja, tem gente que até não tem nem em casa e deveria ter. O catecismo da igreja diz assim, que aqueles que morrem em pecado mortal imediatamente descem aos infernos. Imediatamente. E eu até falei em uma das pregações aqui, que quero conseguir o catecismo em latim, para ver se esse termo está fidedigno ao original, ou a tradução foi mal feita. Mas lá diz assim, imediatamente desce aos infernos. Só que vocês sabem, é tão difícil hoje em dia a gente escutar uma pregação que fala de céu, que fala do inferno. É porque muitas vezes na cabeça de muita gente, a gente parece que nunca vai morrer. Ou todo mundo morre, mas eu não. E a sua hora vai chegar, viu? Mais cedo ou mais tarde. A minha também. E nós não podemos, de modo algum, sermos cadáveres espirituais. É preciso despertar enquanto há tempo. É preciso despertar enquanto há tempo. Ontem, eu passei o dia pregando na escola diaconal, dando aula. Das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E eu dizia, e fazia até um esquema lá no quadro, eu dizia aos candidatos à escola diaconal assim: a santidade começa a gente cumprindo aquilo que a gente pode cumprir. É impossível a gente ser santo se a gente não consegue cumprir o mínimo que a gente pode fazer e que não é nem tão difícil. E que não é nem tão difícil. E assim a gente começa a despertar para a vida espiritual. Vejam o caminho que nós traçamos na Quaresma. Na quarta-feira de cinzas, o que era que a igreja nos dizia? Convertei-vos e crede no Evangelho. No primeiro domingo da Quaresma, cuidado com as tentações, vençam as tentações. No segundo domingo da Quaresma, quem vence o pecado resplandece, se transfigura, ressuscita em Deus. Vamos lutar contra o pecado. No terceiro domingo da Quaresma, a igreja nos dizia: Cristo nos sacia, Ele é a água da vida. Hoje, a igreja nos diz: vamos olhar com o olhar da fé. E na semana que vem, o quinto da Quaresma, será o evangelho do ressuscitamento de Lázaro. A igreja vai dizer assim: aqueles que levam a vida de pecado, sai para fora. Ou seja,
Volte para Deus. Quando ele grita, Lázaro, sai para fora, é a igreja dizendo aos cristãos que estão mortos para a graça de Deus, levantai-vos e levem a sério a vida espiritual. E por que, Padre, tudo isso é importante para a minha vida? Aí a gente tem um gozo apofático, olhando o que o salmista diz. E olha como o salmista hoje cantou. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Só que o pastor conduz ovelhas. As ovelhas são dóceis a Deus. Ovelha é todo aquele batizado que é obediente a Deus, que luta, que se esforça para agradar a Deus. Então vamos, meus irmãos, ainda temos 2 semanas da quaresma, só 2. Vamos lutar nessas 2 semanas para que a gente mude o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. E a gente possa, de verdade, voltar o nosso coração para Deus, para que não sejamos cadáveres espirituais. O cadáver é podre. E nós não podemos ir apodrecendo a nossa alma ao longo da vida, levando uma vida espiritual, muitas vezes vazia, com não determinação, com não abertura do coração, e não usufruindo de uma entrega total. Antes da gente crer em Deus, é preciso tomarmos consciência que é Ele quem crê em nós. Por quê, Padre? Porque somos frutos de sua mão. Cada um de nós. Isso é impressionante. Por isso que ninguém é igual a ninguém. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça e nos dê toda a força necessária para despertarmos e vivermos de uma forma plena e perfeita a nossa vida espiritual. Vamos ficar